Memórias Póstumas, o podcast da Fênix, segundo episódio, hoje com novos convidados. Presente. A família Seco. Na verdade, meu nome é Rogério. Rogério Majani. Rogério Majani. Hoje Rogério, Jane, Natália. Seco. Rogério, Jane Fundadores e a Natália, também. fundadores da equipe. Não estavam aqui no outro episódio, hoje a gente vai começar com vocês, então, contando um pouquinho como é que vocês tomaram essa ideia ruim de entrar numa equipe de gincana sem nem saber onde é que estavam se metendo. Com certeza. Pega o microfone aí, gente, senão... não Bom, na vamos ouvir. verdade foi assim, ó. Eu acreditei na conversa de um pastor que tinha aí, que me disse, com 20 pessoas nós ganhamos a gincana em São Jerônimo. Meu amigo Fábio. Tem certeza que eu não falei 30? Não, tenho certeza absoluta, cara, 20 pessoas. 20 pessoas. Daí eu topei a ideia, mas casualmente naquele ano eu iria voltar para a gincana, né? Porque fazia muito tempo que eu estava afastado da gincana de São Jerônimo. Né? Fui o fundador da Águia também, junto com meu irmão Jorge Antônio. Então, tu também é culpado por... Sim, sou culpado dessa tragédia. E eu queria voltar, eu vi o Paulinho trabalhando lá, eu gosto muito do Paulinho, se esquirou junto, né? Vou dar uma Sim. força pro Paulinho. Mas daí tu saiu na frente primeiro, convidou, de puta, boa ideia, vamos fundar uma outra e vamos seguir o bairro. Mas não sabia onde é que eu estava metendo. Não. Com certeza não sabia. Mas eu te falei que 20 pessoas nós ganhávamos a gincana. Sim. Tu acreditou? Tenho testemunha. Acreditei, claro. Eu tenho um bilhete da Mega Sena premiado aqui. já que a gente tá Tinha que dar um falando número, né, Fábio? Tinha que dar um número. Não, eu já conheci o histórico das meu QG2. Daí eu sabia que, bom, um cara bom de tarefa, assim, de decifrar, é o ideal. Já que tem esse cara, Vai que faz dá, né? isso, Vai que dá, né? isso, Vai que isso. dá. O resto a gente faz, né? o resto a gente corre atrás. Os 19. E a Jane veio de desavisado. Veio junto, né? Era venda casada. Venda casada. Vai um, vai o outro. Sem noção de nada. Completamente sem noção. Eu me lembro. Mas a gente também não tinha noção. Não. Agora, falando dos A 20, gente que é não bom que a sabia, gente a gente entra não no sabia assunto. que assim, ó, tinha um baile que fazia parte da gincana. Não era só a gincana. Tinha um baile, esse baile que atrapalhou um bocado, né? Porque era muito trabalho para pouco resultado, né? A gente ficava sempre em terceiro, quarto. Era uma tarefa que durava 6 meses a gente preparando a tarefa, né? Uma tarefa. Uhum. E nós não tínhamos ninguém, né? Não tinha elenco, não tinha nada. Dinheiro, vendemos Não a roupa tinha do corpo. dinheiro, não Vendemos tinha- a roupa do corpo, literalmente. Literalmente. Vendemos a roupa do Quando corpo. é que foi esse negócio de vender a roupa do corpo? Vocês lembram? Que eu lembro que a gente teve... Eu não sei quem teve essa ideia. Eu Cláudia. tive a ideia de fazer Cláudia. brechó. Fazer uns Fazer brechós. Fazer uns brechós. E aí a gente foi fazendo, fomos nas vilas, né? Passamos perrengues, esvaziamos os guarda-roupas, todo mundo vendeu as suas roupas, tudo. Sim. Inclusive as minhas roupas boas. As Um dia boas, eu dei o catupi ruim. com o meu A terno. gente não podia vender roupa ruim, né? Sim, aí o catupi sem vergonha foi lá e comprou meus ternos. Aí a gente se Meus casacos. empolgava, né? Levava tudo. Eu fiquei sem calça jeans. Literalmente. assim. Não achei ruim, porque daí tive que comprar de novo, né? É, Mas porque nesse negócio da equipe, quando a gente montou, eu lembro que eu falei muito com vocês, assim, a gente conversou, a gente tava cheio das ideias e a gente achava que ia ser fácil mesmo. Eu achava que ia ser muito mais fácil do que foi. Eu achava que até primeiro ano, talvez não vai ganhar no primeiro ano, mas no segundo a gente já vai e tal. Mas tinha essa questão do controle financeiro, que eu lembro que isso era uma coisa muito importante pra gente, porque a gente era uma equipe pequena e não tinha dinheiro. E aí a gente precisava de um tesoureiro que fosse um tesoureiro rígido, né? Um tesoureiro que... Linha dura, digamos. Linha dura. Linha dura. Porque Mas eu até tenho assim, uma coisa que a gente tinha... Eu tenho anotado algumas coisas da época. O Seco foi eleito tesoureiro. O primeiro tesoureiro da equipe. A Cláudia, a primeira presidente, e o Seco foi o primeiro tesoureiro. E eu lembro que eu tenho anotado algumas coisas lá que a gente trocava e-mails. Eu tenho uma coisa lá anotada que é assim, ó, que gasto somente com autorização. Se o tesoureiro não autorizar, não tem obrigação de reembolso. Mas não funcionou. E tá assim, Não tem como funcionar isso aí. Cara, eu me apavorei quando eu comecei a ver as contas que a gente tinha. Porque a gente ia nas madeireiras, ficava tudo fiado, né? Mazote, Nilson, ficava lá e eu botava o meu nome lá. Olha, se não pagar, eu pago. Quando a gente viu, já estava um rombo naquilo lá. Eu digo, pelo amor de Deus, que eu vi. Quando a gente gasta um banco, vai dar uns 30 mil. Pá. Não mais. Eu quero fugir daqui. Mas
vendo? Porque eu não tinha ideia, eu nunca tinha participado. Na AICA eu nunca participei de baile. Não, Sim. como o Rogério ainda trabalhava em Porto Alegre e eu que ficava em casa, era eu que ia na Nilson, eu que ia catar onde é que estava mais barato e tal, para poder funcionar, porque ele chegava de noite, o material já tinha que estar lá no barraquinho para poder trabalhar, né? E aí era aquela função. É que isso tudo já é 2007 para frente, né? Sim, Sim. Isso já, a equipe já tinha começado a andar. Quando ficamos apavorados que não tinha ninguém pro elenco, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a Débora, a Vanessa, a Dani, que vinham, né, com vocês para dançar, porque eram as que tinham experiência de palco. A Karina, Vasconcelos, a Karina Vasconcelos também. Eram as que já tinham se apresentado uma vez. A Cíntia. A Cíntia, que era a nossa rainha. Era isso, né? Que era, mas assim, era isso, o elenco de 5. Eram 5 pessoas. Daí o que a gente vai fazer? Conversando com a Cláudia, então, vamos para a sala de aula, As escolas. Vamos pedir para alguém. Fiz uns cartazinhos com papel ofício, mandei xerox e foi grudando nas paredes do colégio. Cheguei Passando de sala em pedi sala. permissão para entrar em sala de aula, fui lá, conversei, que era uma nova equipe, que ia ser muito bom. Com 20 pessoas nós vamos ganhar essa gincana. Nós vamos fazer um baile muito legal, né? E fomos para a tal da reunião, a primeira lá do elenco, rezando, que aparecesse alguém, né? E aí começou, apareceu. A primeira reunião, acho que foram umas 3 ou 4, e aí foi. Nessa... Eu tenho fotografias, Eu tenho... mas não tá aqui. Mas depois eu me insiro na hora da gente... Eu faço a montagem ali do vídeo, na hora que eu coloco, que eu vou subir. Eu tenho foto dessa... Eu tenho uma primeira oficina que é em dezembro de 2006. Que foi lá no Náutico. Isso. A gente tinha que estar muito fora de órbita para olhar e achar, não, aqui... Né, a gente meio que... Vai, né? Porque não tinha ninguém, assim, era... Que a gente falou, tinha Débora, 8 pessoas. eu acho que estava a Débora e a Vanessa de maiores, assim, e a Natália. Que idade tu tinha, Natália? 2006, 7 ali, 2006, 2007. 9, 10 anos. Por aí. E o elenco tudo assim, umas gurias pequenininhas. E aí tinha a Vanessa, a Débora, assim, já com... E aí tinha as coleguinhas da Natália. Não, fiquem tranquilos, está chegando gente, que vai ter mais gente entrevistada, não é problema. A Nilciane, que apareceu, a Paola. Falou que era uma colega minha. Eram coleguinhas que dá, vamos, sabe? Umas Sim. foram puxando as outras e tal. Tinha gente que não era nem, que eu lembro assim, não era nem de equipe. Até teve alguns ali que participaram das oficinas, mas quando chegou na hora de se apresentar mesmo. A tua campainha é para não deixar... É um minuto, é porque o pessoal aqui Estavam demora. reclamando da minha pulseira, mas a campainha. Vontade. E aí também consegui costureira para poder fazer o figurino, né? Porque o elenco tinha que ter uma roupa para entrar, né? Um palco. E aí consegui costureira. E consegui gente para trabalhar e ter dinheiro para pagar a costureira. E aí foi. Aí veio a ideia do brechó, Aí foi que a gente precisava de vamos ter grana, que nos virar. a gente não tinha dinheiro, porque a equipe... Exatamente. Mas eu não Não sei, tinha. tá na minha cabeça assim que cada um de nós tivemos que tirar um pouco do bolso para começar. Eu não Você lembro lembra? disso. Eu me lembro do brechó, dá muito mais que a gente pensava. Isso sim. Sim, deu o primeiro, né? Não, eles Depois deram, os outros também deram. foi devagar, cara. Mas E deu, boa parte desse dinheiro de cenário, ele ficava consignado aqui com as madeireiras para o show, porque eles sabiam que ia entrar dinheiro lá em setembro. Sim. Então a gente ficou meio assim, não, lá em setembro vai entrar dinheiro. A gente fez umas camisetas no início, que esse é o dinheiro que a gente tirou do bolso. Todo mundo comprou sua camiseta da equipe. A gente devia ter... Sim, tanto é que a primeira não tinha patrocínio, né? Isso. A primeira camiseta foi sem patrocínio. Isso. Porque foi do dinheiro da gente mesmo. Cada um pagou a sua e deu. Mas esse foi o dinheiro que a gente usou para começar a capitalizar. Eu me lembro alguma coisa assim, cada um equipe deu um bem no pouquinho início. para poder arrancar em algum... A gente estava tão iludido nesse negócio de gincana que a gente começou a pensar numa mega estrutura para o negócio. Eu estava comentando com vocês antes aqui fora, agora eu vou comentar aqui, né, que eu tenho a ata da primeira reunião. A gente fez uma reunião em 1º de dezembro. Eu fiz reuniões com o Marco e o Pinto, aí, lá em Porto Alegre. Eu fiz várias reuniões de QG, como é que a gente vai se organizar e como é que vai ser. A gente tem um documento, tem 20 páginas, descrevendo todos os processos da equipe.
Tem um mapeamento estratégico da equipe e os fluxos. Tem umas coisas assim, corner dos motoristas. Isso nunca existiu. A gente nunca fez nada parecido. Tem o fluxo do recebimento de tarefas dentro do QG, vai funcionar assim, vai funcionar assado, as coisas vão entrar desse jeito. Aí tinha a descrição de cada função, tem um conselho de administração na nossa equipe. Que lindo. Isso é um papel ótimo. Não Dá pra seguimos aceitar esse tudo. sistema. Não fizemos nada daquilo, né? Dá pra fundar outro agora, então? Dá. Tá tudo pronto? É só pegar O documento tá pronto. E a gente tem a ata da nossa primeira reunião em março. A Bárbara tem ali, eu acho, essa primeira ata, não sei se está aí no... Não, no meu e-mail tu Não foi, infelizmente. Depois eu vou abrir, mas lá tem várias coisas. Uma diz assim, primeira coisa, QG está decidido. Nosso QG é no Náutico. A Cláudia vai fazer o ofício e o Náutico está encerrado. Onde é que foi o nosso primeiro QG? Na Núbia, né? Não, a gente não fazia nada. Tu pega aquela ata, tudo que a gente viu assim, tem um e-mail do Adão, que na verdade tem um e-mail meu, que eu mando para vocês, dizendo assim, bom, pessoal, apoio encharqueadas, o Adão já fechou com a TNC, apoio fechado. Não vieram no nosso QG. Nesse processo, a Cláudia teve que se vestir de mulher gato. E eu de vampiro. E eu de vampiro. E aquela foto que apareceu ali. É aquela eu sabia foto. que aquilo ali era a pose de vocês indo Nós pro tínhamos que ir lá. interior pra poder pegar. Nós Não, tínhamos que ir lá a gente buscar foi charqueado. um baile da Vai. fantasia de charqueadas. Porque a gente estava tentando trazer os caras para cá, não só para nos ajudar, assim, gincana, mas eles tinham um show já. Porque a gente sabia que a gente ia ter problema. Ali, esse já é março, a gente já sabe que vai ter problema. Sim, já caiu a Né? ficha. Não veio muita gente, a equipe não deu aquela inflada, porque a gente também não foi para cima dos caras da Águia para convidar, né? Não, a gente tomou. Venham para cá. Sim. e vai Quem lá. quiser vem, quem não quiser fica. E o pessoal não quis, né? O pessoal não quis vir. Mas eu também não sei por que vocês, assim, um pessoal tão simpático. Mas a gente é. amado e tal. A gente Mas Tão é amáveis. Até amável. porque, em certa altura, a gente tinha medo de pessoas que viessem, né? É, Que a gente não queria que viesse. viesse. Será Até que naquelas alturas a gente já pensava assim, é melhor só nós aqui do que daqui a pouco aparecer alguma pessoa que... Não, mas isso foi muito... Não, é porque a gente tinha ideia, a gincana, no outro episódio a gente falou, né? Gincanas de 30 tarefas, Sim. tu vai olhar a planilha, dá para resolver com 20. 20 bem organizadinhos vão fazer a gincana. Talvez 30, 20 é pouco, mas 30, 40 pessoas dava para encarar. Depois não deu mais, principalmente por causa do show. E aí quando vai entrar o show a gente vê que não dá, a gente pensa assim, pô, a TNC podia até fazer o show pra gente. Terceirizar o show. Terceirizar o show. E aí a gente foi nesse baile à fantasia, e aí os caras lá, não, venham aqui. Eu tenho um e-mail do convite do cara que era o presidente da Jacques. TNC, não, o Gustavo. O Jacques era o outro presidente. né? Isso, era o outro antes. Aí eles, não, venham pra cá, que não sei o que, a gente conversa aqui, só que é uma festa fantasia. E ali eu tenho as fotos com eles também. Sim. Eu botei a nossa ali no grupo, mas tem outras fotos Sim, aí- daquela festa. E a gente foi na festa, disse, não, pode deixar, tá tudo certo. Não deu, Fechado. não deu, Só que não. não deu certo, a gente não conseguiu fechar apoio em lugar nenhum, praticamente. Em dezembro a gente tinha fechado com a equipe Tem Com Isso. Dezembro de 2006. Eu tenho e-mail do Marco me apresentando para o Rafael Host. E a gente troca e-mail e diz assim, não, tá, fechou, vamos fazer uma parceria e tal. Mas assim, eles não vieram na nossa gincana, também no primeiro ano. Então foi bem complicado, assim. E lembrando, né? É. Tá pegando eu aí, né? Lembrando que nessa época era a época que já tinha as co-irmãs Sim. e a família gincaneira. Exatamente. E era difícil, não tinha como Entrar. entrar, eram fechados. E aí que tu tem com isso não fazia parte de nenhuma dessas. Porque, Então, porque tinha 5 equipes em Rolante. a gente teve que começar a ir Como aqui. atrás das equipes, que Ainda- assim como a gente não faziam parte dessas famílias. Até porque nós não tínhamos muita coisa para oferecer. também, Não, né, não nisso. tinha. Não, ninguém nos conhecia, a gente Exatamente. eram 2 malucos que tinham montado uma equipe. O pessoal totalmente, tu vai ver aqueles casais que estão ali, são alguns casais que a gente vai brincar de gincana, mas não dá para levar muito assim, o que eles vão fazer, entendeu? Ninguém sabia, a gente não tinha feito gincana ainda. Então, assim, isso que a Bárbara falou, tinha a família gincaneira, as co-irmãs e a equipressão. Exatamente. Eram 3 coisas importantes, a equipressão e a equipe do Marco Burato. Que eles não faziam gincana, assim, eles não tinham uma equipe de gincana numa cidade, mas era uma equipe de apoio, que tinha esse nome, equipressão. Aí era o Léo, o Moreira, o Brenner, o Marco, tinha mais uma galera lá, eu lembro assim, de alguns nomes. Uhum. E a gente vai a Picada Café fazer a nossa primeira gincana com o Fênix aí em 2007.
a gente sai daqui, eu, o Adão, o Beto e o Vitor. Antes da nossa. Antes da nossa. Isso é abril. A gincana com a Charqueadas, a gente não foi. Tipo, também a gente não foi ali em março. A gente, né, tem uma foto de um QG aqui que tá o Pinto sem camisa num sofá ali na Babá. É muito bizarro aquela foto. Assim. Nosso apoio. É um apoio que a gente fez meio por telefone. A gente não foi a Charqueadas. Eu tenho certeza, a gente não foi. A gente apoiou 2 equipes em Minas do Leão por telefone. A Revolução e a Detenidos. Um contato era o Edgar, outro contato era o Regis. Mas teve uns apoios também, assim, que a gente fazia lá no Beto. Era essa do Minas União, não era? Foi, mas aí depois a gente começou a ir, aí é uma outra história, mas nesse início foi isso, a gente não fez, assim, olha, ninguém, a gente não conhecia ninguém. Era só de papo, era só conversa. Só Não conversa, tinha nada a gente não firme. conhecia as equipes fora, Sim. esse negócio de sair pra gincana fora era muito pouco que se fazia, a gente pegou bem o iniciozinho, assim, desse negócio, então a gente não sabia direito. Eu lembro a gente indo pra Picada Café, a gente ia para Araquã, a equipe que a gente ia apoiar em Picada Café era Araquã. No dia de ir para lá, eu descubro que a Medonhos era apoio da Araquã por causa das coisas mais. E eu mandei e-mail pro nosso contato, tudo e-mail na época. E-mail, Orkut e MSN. E fax. É o meio de comunicação, isso aí não tinha WhatsApp, nada. Então tu mandava um MSN, ou tu mandava um e-mail, ou entrava no Orkut de alguém, tinha comunidade no Orkut da FM. Aí eu entrei em contato com essa guria lá de Picada Café e falei pra ela, vem cá, fiquei sabendo hoje que os medonhos estão indo pra aí. E tu fechou apoio com a gente, quem é que tu vai apoiar em setembro? Ela só me respondeu assim, podem vir tranquilos, se vocês tiverem alguma dificuldade, liguem pra esse número pra achar o QG. Eu disse, Adão, guampa. Tomamos, não vamos pra lá. Aí a gente foi pra Joaninha, que a Águia tava lá, só que o Marco tava lá. Eu liguei pro Marco, eu disse, Marco, não, tá, eu falei também com o pessoal da Águia, não, podem vir sem problema nenhum. A gente preferiu fazer gincana junto no QG da Águia com os medões, a gente era muito Águia ainda. Dessas questões de rivalidade, sabe? A gente era muito de quina com os outros. E isso é o que tu estava falando da liga antes, que agora eu vou chegar lá. Quando começa a liga, eu vou na primeira reunião, eu e o Adão, e eles perguntam do show. Porque a pergunta para eles que eles tinham para nós fazer é essa que vocês falaram. Como é que vocês vão fazer show? Porque gincana eles imaginaram, se fizeram do QG2, alguma coisa vocês vão fazer. Como é que vocês vão fazer o show? Eu disse, não, isso aí assim, eu tenho uma banda em Porto Alegre, os camaradas lá do trabalho, eles vão vir e a gente vai abrir a cortina, nós vamos tocar, e a gente vai fazer um monte de projeções, assim, com um monte de gente, assim, para aumentar. Vai ser assim, nós vamos resolver desse jeito, mas não era isso, a gente falou de brincando. Aí, Jane, conta a tua história. Sim, aí eu tomava conta do elenco, né, fui captar elenco, vi alguma coisa com as camisetas e para finalizar, já que eu morava em São Jerônimo, né, fui para a Liga, que eu nunca tinha ouvido falar nessa tal de Liga, nunca tinha ouvido falar. Ah, mas vamos lá. A reunião era ali na salinha da frente da Câmara de Vereadores. Fui com o Fábio até. Aí fomos lá, a primeira frase que eu ouvi na reunião, quando abriu a reunião, disse, está expressamente proibido projeção. E eu fiquei olhando assim, mas que é isso? A gente não falou nada ainda e já estão falando que é proibido alguma coisa. A gente nem abriu a boca ainda e já está proibido. E aí começou aquela função e, porque não pode isso, porque não pode aquilo, e era só o não pode. Fiquei quieta, né? Vou fazer o quê? nem nunca vi tal de liga e agora começa a dizer que não pode. Aí ficamos nessa. Mas então era a função da projeção. Era em função da projeção que a gente ameaçou que aumentar o elenco assim, aí vetou. É a brincadeira que a gente faz até hoje, que se a Fênix existisse hoje, todo mundo ia usar o telão, menos nós. Isso é proibido. Porque a equipe que não ganhou show não pode usar o telão, aí na nossa hora o telão apagado, pode usar um quadro negro. Exatamente. Risca com giz. Slide, no máximo um slide. No máximo um slide. No máximo um slide. Era sempre assim que era... Sim, porque pro desfile na Liga também teve um negócio que nos surpreendeu, né? Que teve a ala agora mais um minuto de campainha. Na Liga também, eu tenho anotado isso, porque eu vi o regulamento, eu tenho lá os regulamentos de 2007, eu tenho os regulamentos organizados lá. Organizados. Pensem organizados. Mas tinha uma exigência, foi a primeira vez que exigiram isso na Gincana de São Jerônimo até então.
uma ala das camisetas com 25 integrantes. Exatamente. Ah, Isso aí que eu ia falar. Número mínimo nas aulas. Aham. De Que pessoas. nós saímos assim, ó, buscando quem tava de Aham. preto, assistindo o desfile. Mas tudo camiseta- veio pra desfilar conosco. Com a camiseta Bruno. da mão. Já vai É com a outra camiseta não, de preto. desfila. Não tinha jeito. Ai, Porque eram várias alas. Eu não vou ler aqui porque não faz assim, mas tem várias alas. Tem a ala da faixa do não sei o quê. A ala do Tem show. fotos, tem uniforme Tem. também do pessoal pintando as faixas. Tem a ala do show. Então, Participar. pegava todo o pessoal que se apresentou e ia na ala do show. Então, só ali já tirava um monte de gente. A gente ainda tinha que conseguir mais 25. Eu Aí acho que tinha aula que até era o só a faixa. pai e a mãe acho que foram. Me lembro que eu comprei camiseta pra eles. O Bruno tinha que ir, Nossa, tava as fotos, doente. hein? Não, Pra eu me contar. lembro que tinha muita ala que era... O mais difícil era conseguir o pessoal para carregar as faixas. Depois botava um só atrás, Sim. feita a ala. Era um... Sim, foi nesse desfile que veio Tá, aqui, ó. As mulheres, Pessoal, olha lá. Olha lá. as mulheres Ali, As mulheres do Que Playboy. da Playboy. Mas aí é que tá o negócio. Ó, isso vai aparecer na hora lá direitinho. É melhor, né? Olha o No Bruno. seu devido pequenininho, tempo ó. vai aparecer. Quem olha essas fotos aqui, não consegue. Tem fotos que eu olho que parece editado. Porque é uma composição completamente surreal. Tem um submarino amarelo, um monte de criança, mulher seminua. As mulheres Sim. surreal, surreal. É surreal. E essa história, a história das mulheres de papelão é boa também, né? Porque assim, como é que surgiu a história das mulheres de papelão? Eu tinha medo que... Segurar lá um pouquinho. Eu tinha medo do negócio que era o seguinte, ó. A gente não ia ter gente na arquibancada. Sim. A história era essa. A gente ia estar todo mundo em cima do palco, Sim, ou trabalhando no show. Ou tá em cima do palco, ou tá em volta. Ou se apresentando, não tem gente. Quem é que vai ficar na nossa arquibancada? Aí eu tive uma ideia de jirico, né? Eu disse assim, eu já sei. Eu passei um dia em Porto Alegre, assim, vi aquelas mulheres de papelão que os caras vendiam na época, tinha Playboy, e os caras, toda a revista tinha a mulher correspondente um tamanho, assim, um pouco maior, assim. Aí eu peguei e disse assim, já sei. Nós vamos encher a nossa arquibancada com as mulheres de papelão. E eu comecei a catar a mulher de papelão e armazenar embaixo da cama lá em casa. A faxineira começou a certo ponto a achar que eu tinha... Algum problema. Olha, dona Bárbara, não quero lhe dizer nada, mas o seu marido... Está guardando mulheres debaixo da cama. E teve vezes que eu pegava, embaixo no trabalho, assim, tinha uma banca de revistas, eu chegava lá, o cara já me conhecia. Não, daqui a 2 dias eu te libero. Que eu chegava lá, ele me liberava a mulher de papelão e eu voltava de T1 em Porto Alegre. Uma vez eu voltei com 2 mulheres aqui assim, agarrado, e o pessoal olhando, e eu começava a falar com as mulheres. Não, dá bola. Eles são assim, eles não entendem, eles não conseguem entender a gente. E chegava em casa com as mulheres de papelão. Só que a gente, quando eu levei aquele negócio pro desfile, eu não imaginei, não foi para arquibancada, por óbvio, né, que a gente imaginou que outras pessoas fossem sentar lá, né, a população sentou na arquibancada. Mas no show, no desfile, desculpe, foi uma briga, os guris se avançaram, foi um negócio bizarro. Sim. O Vitor gritava, a Graciane é minha, a Graciane é minha, tipo assim, como se fosse a própria Graciane, entendeu? Um negócio bizarro, aquilo ali é muito louco. Empolgado, pessoal, empolgado. O pessoal da Shalom nos oferecia gente para desfilar. Eles acharam, se vocês estiverem com dificuldade, chama aí que a gente vai. Eu lembro deles falando disso. A gente, não, vai dar, porque a gente fez isso que você que falou, né? Mesmo? Isso, Ricardo. Arrecadou na Pegava a passada. pessoa olhando e botava. Tu vai Nossa, desfilar. foto, Pode eles desfilar. empolgadíssimos. Sim, tem a foto. Até né? com mão na bunda da mulher de papelão. Ok. E vai aparecer na foto, né? Vai. O que é que nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer? É uma tristeza isso. Normal não tinha ninguém. Primeira tarefa da Gincana de São Januário, fora o desfile que já teve 25 pessoas. Show. Primeira tarefa, depois do show. Depois, o show é um capítulo à parte, eu falei de show depois, eu acho que show a gente pode falar um pouquinho depois com mais calma, até assim, do show em si. Ela pedia uma tarefa esportiva. Primeira tarefa número 1, fazer uma tarefa esportiva. 20 pessoas para assistir. Que legal. Primeira tarefa, 7 da noite, Além de primeiro ter envelope. Além de ter a pessoa para fazer a tarefa, ainda tinha que ser 20 para 20 assistir. pessoas. 20 para assistir. Ali a gente entendeu que... Nós não éramos Era tudo desejáveis. Ali eu comecei a achar 20 assim, pessoas não ia dar. eu acho que o pessoal lá na liga não gosta da gente. Até então eu achei que a gente era bem querido, sabe? Eu achei que o pessoal curtia a Estava bem gente. iludido. Eu tava, mas eu achei assim, eu acho que eles não gostam da gente, acho que eles estão armando pra gente. Vocês lembram do jantar de apresentação das rainhas? Sim, foi um convidado só.
além de nós aqui, Os anciões. os anciões, como a Maurício chamava, os anciões, É. foi um convidado. Isso que a gente, nós pagamos tudo, né? Eu não lembro Foi- disso. Fala foi. mais aí que eu tô. Agora eu, mudou. eu joguei o assunto pra te vir. A guria se apresentava e foi o pai e a mãe dela, só. E o resto nós. Exatamente. E nós bancando Nós tudo. bancando tudo. Ninguém quis ir. Ninguém quis. Como assim ninguém quis ir? Agora eu não entendi. Não foram. Quem não foi? Da nossa A equipe. Fênix. da Nossa Nossa equipe. equipe, a nossa equipe Foi era convidado todo nós. mundo, o elenco E aí- todo, com os e aí- familiares, tudo. Apareceu uma guria que dançava. Tá, bem, tá, né? não. é que do jeito que tu falou, parece que a gente não tinha ido, porque eu tenho Não, foto da gente não. lá. Só nós aqui, Nós os fomos. anciões, e essa guria com o pai e a mãe. Porque Sim. tu tinha número de ingressos para vender. Foi uma mesa Tu mais. tinha, acho que, tipo assim, 30 ingressos para vender. E nós não conseguimos vender os 30 ingressos. Nós vendemos entre nós, ali, e faltou, acho que uns 5 ou 6, que é aquela história que depois eu contei, que tá, eu olho lá, tá o Mingau tentando cobrar do Pinto. Eu disse, se tu conseguir tirar dinheiro dele, eu... Assim que faltou dinheiro. Exatamente, faltou ingresso. Aí Agora eu entendi. Aí eu disse, o Mingau queria cobrar o Pinto. Era o Já número tinha- X de ingressos para vender. Se tu tirar dinheiro do Mas Pinto, isso pega tudo eu acho um pouco também assim. Bem no início da liga, até o Adão vai poder dar o depoimento dele agora, que é a parte do depoimento do Adão. Bem no início da gincana, o Adão era nosso representante na liga. Um dos, Beto foi, a Jane entrou lá. Tal. Até eu, acho que fui da liga, por exemplo, agora Sim. eu dava aula toda noite, não conseguia Sim. nem aparecer. Mas eu lembro da primeira reunião que teve, em que todo o pessoal das outras equipes, não da Águia, por óbvio, né? A gente saiu da Águia, mas veio o pessoal da Medonhos, veio o pessoal da Poupança, veio todo mundo para em volta. E aí, né? Para que lado vocês vão se bandear, né? Porque se a gente podia tudo se ajudar. E o Adão tem uma célebre frase, Adão. Não, eu só disse pra eles que nós era inimigo de todos. Não, tu falou assim, eu vou furar os olhos de vocês, tudo. Tu falou assim, tu fez assim, ó. Tu pareceu o Gaddafi, Eu vou furar os olhos de vocês, tudo. E os caras regalaram os olhos desse tamanho. A partir dali, também, Mas, acho que certas pontes... E aí não sabe por que não gostavam da gente. Mas pra quem tinha que chegar primeiro, todos eram inimigos. Não, eu sei, mas aí que daí os outros talvez tenham pensado assim, pô, esses caras na primeira gincana já vão ficar na frente da gente. Não vão, não. Não vão. Não vão. E aí tu começa a descobrir que... Mas a gente não queria. Tanto é que a gente tinha uma política e isso sempre foi dentro da Fênix, né? Isso não se troca tarefa. Nunca. Perde com o que tu tem. Perde com honra. Se alguém quiser dar alguma coisa, vai. Mas troca. sabe que gincana é um negócio complicado. Né? Não, mas na época era muita troca de tarefa. Não, tá. Tinha 2007. gincanas, Estamos falando de 2007. tinha gincanas Ok, decididas na 2007, troca ok. de tarefa. E a gente já veio gente querendo e a gente já mais ou menos, olha, para não enganar ninguém, eu me lembro que saía reuniões no meio da gincana para o pessoal fazer tipo de uma assembleia entre as equipes para fazer a troca de tarefa. E aí vinha com essa conversa para mim, eu disse, cara, se tu quer me dar a tarefa, não agora, da Fênix não sai nada. Aí que eu digo, eu vou furar os olhos de vocês todos. Se minha ideia tá valendo, agora eu não vou dar nada para ninguém, porque não era a nossa política, e era uma coisa que também era nossa. Ou a gente perde com o que a gente tem, ou a gente ganha com o que a gente tem. Agora, né, troca de tarefa é muito difícil. Eu lembro que choveu horrores naquela primeira gincana. Choveu setembro inteiro em uma noite. Uhum. Tem fotos da gente naquele QG, eu tenho algumas fotos, assim, QG vazio, é meia dúzia de alma penada ali dentro. Vem 8 caras da Detenidos. Eu acho que é, né? Acho que é da Detenidos. Vem o Regis, vem com 8 que nos ajudam em esportivas. A Detenidos é a primeira equipe a pisar no nosso QG. Aí que tem com isso, não conseguiu se mobilizar, o Rafa ficou lá e disse assim, vou tendo por telefone, a gente ligava para ele, já tentou em tal lugar, uma coisa meio assim. Da Revolução veio o Edgar, que ele veio como Revolução, acho, na época. O Jeg apareceu Uhum. e conseguiu os talheres da Varig. Uhum. Tipo, tava sentado lá e... Poucos objetos que a gente Foi um dos entregou. poucos objetos que a gente entregou. Se olhar aquela gincana no primeiro ano, então a gente imaginou, né, com 20 pessoas nós ganhamos essa gincana. Viu só? 20 pessoas. Tinha que Se assistir. tivesse 20 pessoas. Se tivesse. Não, mas eu acho que tinha que cumprir a ala de camisetas com 25, a gente fez o show, a gente ficou em último no show. É o famoso show que vem a nota do jurado para o primeiro ano está bom. Isso. Vocês que hoje reclamam de jurados, saibam que... Foi já o baile mais já- comentado. já foi Porém, pior. foi o Mais baile mais comentado. comentado, exatamente. Mais comentado. Apesar de ficar no último lugar, Sim. foi o baile mais comentado. Porque apesar de ser o Porque primeiro ano, apesar está de bom. ser o primeiro ano. Então, o primeiro show foi isso. Não, mas foi um susto também. Eu acho que deu um agitado no pessoal.
Pode ser que não exatamente como a gente imaginava, mas acho que o pessoal ficou meio pé atrás. É. Eu acho. Acho que a Liz era de verdade mesmo. E vem ele. Por ser de verdade. Eu acho que daí caiu a ficha deles que a gente tava entrando na gincana. Pra tu ver, né, como é uma questão de expectativa, né? Pra mim caiu a ficha de que nós estamos ferrados. Ai, Não, Fábio. Eu também não achei isso. Não. Eu achei aliás, o meu melhor baile foi o primeiro. Foi o primeiro, tranquilamente. Também acho. Concordo com você. Assim, dos bailes que eu participei, não sei se foi porque a gente Eu acho fez que muita ali- coisa, mas pra ali mim deu foi um cagaço dos caras. mesmo. E começou Olhar algo. aquilo ali, aquele baile. Eu acho que ali é que eles O viram elenco não estava que- preparado, ainda estava começando a dançar, tudo, mas do resto todo, eu acho que se assustaram ali. A rainha falando, né? Era a primeira vez. Tinha fala. Não, rainha falando, acho que todas falavam. Acho que Não, a rainha falando no show. alguém dá uma água pro Adão, porque ele tá se afogando, tá afogado, que ele tá... Mas a rainha falando, acho que é a primeira vez sincronizando. Sincronizando no baile, eu acho Eu que não lembrava eu me disso. lembro disso, sim. Foi a primeira vez que a rainha participava não só dançando, e sim atuando. Não só a rainha, né? Tinha outras É, falas outras também. falas. Outras fases, isso é uma... Tinha falas no meio. E uma trilha, o amendoim. Ah, sim! Vai comer durante o podcast. Uma trilha ligada, bem dizer, a uma história, assim, e a uma banda, que era o Beatles. Então, só com uma banda. E eu me lembro que a gente encontrou o Leonardo da Poupança, e ele atrás do ginásio disse: eu queria ter feito esse baile. Porque a sacada é tão genial, de só Beatles, que aí... Ó, chama água aí, por favor. Obrigado, Bruno. Ele Salvou teu pai. Exatamente. Ela quase se afogando. Ele diz pra nós: olha, uma coisa genial de vocês foi sacar, fazer uma trilha só com Beatles. Mas eu lembro assim, agora falando, que eu tinha... Talvez seja eu, tá? Esse sou eu, né? A tua expectativa. Porque eu trabalhei muito durante de 2001 até 2004. 1, 2, 3. Foram 4 anos que eu trabalhei dentro do barracão lá da AG. E participando dos shows, assim, bastante, muito próximo, assim. E isso é uma coisa que eu tenho depois da Fênix, que eu sempre falo, assim, quem foi de uma equipe grande, quem é de uma equipe grande, foi a vida inteira de uma equipe grande, não consegue ter a dimensão e a ideia do que é tu pegar uma equipe pequena e da equipe pequena tentar fazer as coisas, sabe? Na equipe grande tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Sempre tem alguém para ajudar, sempre tem alguém que não sei o quê, tu tem um elenco grande, tu tem um monte de gente, tu sabe, tu tem suportes, assim, que tu não tem numa equipe pequena. Tu tem que fazer tudo por ti. Mas eu não tinha tirado isso da cabeça lá. Isso aí é 2007, a gente tinha ido, a gente meio assim, não, isso aí tu faz e a gente resolve. Porque o nosso baile era bonitinho. Eu acho que era legal, era uma ideia boa. Só que tu achava que só com a ideia boa era o suficiente. Depois tu descobre que tem outras coisas. Que não é só uma ideia boa. Não é só apresentar um show legal. Não é só se apresentar bem que vai te fazer ter uma proposição boa. Tem outros detalhes aí que tu não sabe. Uma arquibancada vazia, que não tem ninguém lá para bater palma, que não tem ninguém para incentivar. Tu faz um negócio legal e o ginásio em silêncio. Enquanto qualquer outra equipe levanta a rainha para cima e parece assim que é um foguete, está subindo para a lua, entendeu? E não é nada, não fizeram nada de... Só que tá todo mundo gritando, então tu tem aquele empuxo ali que tu não tem dentro de uma equipe pequena, no show. Isso eu fui descobrir, para mim caiu mais a ficha quando a gente foi fazer, a gente fez umas palestras motivacionais, assim, que assim, a Cláudia também fez, né, Cláudia? Que foi antes do show, que foi imediatamente antes. A gente tinha feito, depois do ensaio geral, um capítulo à parte, que eu tenho que esperar o Adão desafogar. Mas assim, ó, que quando eu vou falar lá, que a gente chamava o elenco, isso na outra equipe já tinha feito ali, eu fui fazer também, e tu vai agora nós vamos lá, não sei o que, cara, era um bando de crianças, daqui a pouco me dei conta, assim, Olha. um monte de criança olhando, assim, aí tinha ali, que a gente falou, que já estava acostumado com esse negócio, Cintia, Débora, Vanessa, Karina, Dani. Eram 5. Sabe, aí tu olha e volta e diz assim, pessoal, sabe, tu sente assim, tu não tá vendo aquele negócio, tu tá vendo que tem um monte de gente ali. E a Vanessa? Não, a Vanessa eu falei. Mas são 5, eram várias crianças se apresentando. Criança mesmo, muito jovens, assim, primeiro show. Era a primeira experiência, é diferente de pegar, que eu tô dizendo, pega um elenco de outra equipe,
É um elenco que já se apresentou 300 vezes, aquilo ali do dia do show, todo mundo já sabe como é que se posiciona, o que vai acontecer quando abrir a cortina, e vamos embora. Ali era um pessoal na expectativa aquela do que será que vai acontecer em cima do palco. Ali começou a cair a ficha para mim, né? Isso aqui vai ser muito mais longo o caminho para percorrer do que eu imaginava. Mas melhor, né, Fábio, assim, ó, a gente poder construir junto com aquelas pessoas, né, que oferecer a oportunidade deles participarem disso, né? Porque, de repente, para eles chegarem numa equipe que já está lá formada no elenco da Águia, no elenco, né, da Shalom na época, era muito complicado, né? Chegar no meio de um elenco que está lá tempo já trabalhando. Fechado já, né? E ali todo mundo começou junto, né? A gente começou com a experiência sozinha de gincana, né? Construir do zero. Eles construíram do zero também, eles chegaram ali. E eu acho que foi muito mais válido trabalhar ali, né, do que trabalhar com as coisas que já estão prontas e que já vem de tudo que é lado, tu é só mais um ali, né? Ali a gente era um importante, né? Ali a gente era tudo. Era tudo. Era tudo. Porque tinha que amparar, Construir o porque cenário. muitas nem sabiam o que elas iam fazer, né? Tinha que amparar, tinha que ajudar, auxiliar, ensinar. Era tudo, inclusive elenco. Era tudo. Exatamente. Inclusive elenco. Aí já é 2000, 2000, todo mundo, eu brinco disso, na Fênix eu fiz tudo. Eu fiz 2006, 2006 Mas no eu tava primeiro em cima do a palco, gente foi- mas Não, mas primeiro foi não, do mas Shalom, ao longo da Fênix, assim. 2007, Ao longo da também. equipe, assim, se pegar a equipe para frente, eu participei de todas as etapas dentro de uma equipe, o que pode ser feito dentro de uma equipe, eu fiz. Porque não tinha como não fazer. Acho que todo mundo fez. A necessidade. Não, é que nem todo mundo se apresentou. É. Eu, na minha idade, um senhor de idade, Eu também. Sim. um senhor Mais- de idade. Fantasiar, mocoseada, né, gente? Eu só não me Sim, apresentei, o resto tudo eu fiz. Eu a tava gente escondida. No primeiro eu Eu tava também. escondida. Não aparecia, mas nos outros eu aparecia, né? Mas isso é... Mas a gente foi pro palco. A gente Eu foi já pro fui palco. aparecendo. Isso, vocês foram pro palco também. pro Eu não palco. consegui ser rainha. E é uma experiência. Não, mas ainda dá tempo. A gente. Daqui a pouco, eu não tinha comentado, porque isso é o que o Seco tinha falado, medo. que ele tava com medo. Agora nós vamos dar notícia De no ar. certas coisas, daqui a pouco nós vamos dar notícia no ar. Só porque eu tô me apresentando pelo Isso, Cravo, a agora, gente você acha que viu. eu já posso ser Já rainha. podia. A gente acha que o Crasso poderia ter ficado na frente de muita gente na apresentação. Então a gente acha que daqui a pouco. Depois sou eu, né? Depois o incendiário, o xiita sou eu, né? Tá bom. Vamos lá. Depois a gente que é do núcleo duro. Eu e tu, né, companheiro? Exatamente. Isso é um depoimento interessante, já que surgiu aqui podcast, é isso, as coisas vão surgindo. Eu acho assim, em termos de perfil, eu e a Cláudia somos parecidos. Eu acho que eu sou parecido mais com a Cláudia. A gente é mais contemporizador em muitas coisas, assim, a gente tenta dar uma segurada, sabe? Tem horas que dava para ir, mas a gente não vai. A Bárbara e o Adão, meu Deus do céu, é sem freio, é um negócio assim, ó. E eu acho que a Jane é da turma do Adão e da Bárbara. Sim, realmente. Realmente, eu me identificava com essas pessoas. E o Seco não, e o Seco é da minha turma, é mais, não, para aí, né? Tarará. Calma, gente, calma, Não gente. sei, mas quem era do elenco conheceu a tia Jane e olha. É a tia Jane, né? Não, eu nunca mais vou me esquecer que o dia que os guris bateram na minha casa, do extintor do baile, os guris não tinham medo do extintor, da Núbia, que no primeiro ano eles foram para dentro do nosso barraquinho e detonaram todos os extintores. Maurinho e o Pete. Maurinho, o Pete e tinha mais outros. Faziam um anjinho no chão, assim. E aí, mas ficou tudo branco, tapou nós. E aí eu tô dormindo 13h30, 4 da manhã. Eu morava ali perto, batendo na minha janela. Morreu alguém. Abre a janela, tá o Maurinho, o Pete, apavorado. Adão, o que é? Tu consegue umas vassouras pra nós? O que é esses loucos? Já passou o baile? O que querem com uma vassoura? Não, mas o que vocês querem? Não, é que é o seguinte, nós fizemos uma brincadeira lá no... E amanhã, se nós chegar lá e tiver aquele troço lá, a tia Jane vai nos matar. Ele só falava de... Aí eu fui lá, eu O cantei... extintor vazio, eles não se preocupavam. Não, o problema E dele essa é... foi a preocupação, que a gente tinha que pagar o extintor. Paga, né? Essa Nada preocupação pra de pagar o extintor, mas ele só tinha preocupação se a Jane... Nós temos que limpar hoje. Se a tia Jane chegar lá... Mas aí eu disse, realmente... Toma as vassouras aqui, limpe bem. Se a tia Jane chegar lá e tiver sujo o barracão... Só fechando o show.
Fechar o show, depois a gente fecha a gincana, porque já tá chegando a nossa hora, as pizzas estão chegando. Não tá chegando pizza, mas é assim que fazem os podcasts aí. Eles inventam mais desculpa Poxa, tu quer mais pizza. pra fazer fechar o negócio. Mas é assim, eu lembro quando terminou o show, fechou a cortina e a gente saiu. Tinha grandes preocupações. Uma delas era o Tibério com a cadeira da casa da Bárbara, lá da tua mãe, né? Sim, Sim. que o nosso Que era o cenário trono da era rainha. tirado das casas das pessoas, eram nossos próprios móveis. Sim, nosso cenário eram os nossos próprios móveis. A mesa aquela do barracão. Era isso, a mesa, que era a mesa do barracão, enfim. Mas, assim, eu lembro de todo mundo chorando. Exatamente. Sim. Primeira tarefa Primeira cumprida. vez que eu A vi primeira uma- tarefa Caramba, cumprida. da Quando- Baita homem e o Beto ali. sentado. Isso, quando alguém... Sentado na cadeira que a gente que tinha que levar. Isso. Eu não podia levar a cadeira embora porque tinha um sentado chorando na cadeira. Primeira tarefa Quando cumprida. anunciaram Fênix, etapa cumprida. Tarefa Tarefa cumprida. cumprida. Eu fiquei Fênix, tarefa assim de boca cumprida. aberta. Será que nós ganhamos um baile? Não me avisaram nada. Não, é porque naquela época Sim, a cumprir o baile Tinha era tempo. tinha tempo. Ah, naquela época, 15 pra montar, 15 pra desmontar. Exatamente. Tem É a aquelas- moleza que tem hoje. Aquelas né? casinhas lá, aquele Não, monte eu de tava coisa. dizendo o elenco, eu tava vendo o baile esse ano, aí eu vi na sombra, o elenco vai lá hoje, eles comemoram, eles ficam conversando isso. Na minha época era o seguinte, velho, nós montava o cenário que tinha 15 e o elenco ficava guardando, nós jogava as pessoas em cima do palco, e falava, vai! E puxava e dizia, agora vai acontecer alguma coisa. E tava ali. É, Eu tinha amanhã, tempo. tudo com E a, pressa. e a tudo com tempo. orientação é, terminou o show, fechou a cortina, o elenco Corre. corre Boa. por Se puder levar alguma coisa, já leva. Vai junto. correr com o cenário por cima. Vai Sim, vir. sim, facilita sair em cima do cenário, ia pra dentro do caminhão e sabe-se lá onde que a pessoa ia Nunca parar. mais deixar a pessoa. Era a gente tirando as crianças no colo e os maiorzinhos vão por cima. Isso, as crianças a gente tirava no Mas vocês colo com medo de que fosse atropelada no processo. Exatamente. Isso aí fechar a porta ainda. Que Bom, tinha Mas isso. uma vez na exposição, tô lembrando de coisas que não são da Fênix, mas é só um negócio. A gente foi sair correndo, levando um cenário, eu e o companheiro, largaram o cenário nas minhas costas, assim, pô, um paredão, eu e o Adão aqui, cara, pô, ruim aquele negócio, nós saímos correndo, e tinha uma escadinha depois, assim, do palco, nos fundos, né, tu saía correndo, saía numa escada e saía pela porta. Eu fui na escada, o lado do Adão não tinha escada, a escada era mais curta. E ele não viu e pedalou no ar e se foi, mas caiu de um jeito, cara, mas caiu mal. E aí, caiu, e aí o Adão se retorcia no chão e eu queria ajudar, mas eu não podia porque o cenário esmagou. Então fiquei eu esmagado, parecia o Hércules com o cenário, o Adão se corcoviando, dizendo, companheiro, morreu, achei que estivesse tendo uma troça. Sabe, pior, quando eu levantei, Aí a veio- cabeça veio o cenário e pá na minha cabeça. O outro que vinha vindo, pelo amor de Deus. Aí veio alguém, vamos levantou o cenário e a gente tirou, saiu correndo. Não levantou, veio o cenário que vinha vindo atrás, a gente deu na testa dele, largou ele no chão. Aí veio o cara, eu acho que com segurança. Que isso, o senhor está bem, o senhor está bem. Ele queria brigar com segurança, vou te dar quem é que está bem, levantou. É que o segurança perguntou se queria que chamasse a SAMU. Isso, o senhor quer que chame a SAMU, eu vou te dar a Ah, SAMU. SAMU, cara, vai, foi atropelado Atropelado pelo cenário. uma escada mais curta, perna de anão que me deram. Eu meti o pé e não achei nada. Meu Deus, me esborrachei no chão. Não. Feia coisa. Não, Eu não lembrava disso, que horror, eu lembrei agora. não foi. Ah, então tá. Assim, pelo amor de Deus. A gente Errou o baile. Não, encerrou o baile, a gente entregou, a gente chorou, a gente fez o desfile com as mulheres de papelão, foi uma loucura, a gente cumpriu também o desfile, a gente foi pra gincana e tomou fumo. Porque não tinha pra quem ligar, a gente não tinha... Não tinha nada. A gente Olhando... não tinha um Paulo e Paula. Eu me lembro que teve uma tarefa que tinha que ser Obrigado. o nome do marido e o nome da mulher, só trocando a última. Porque a gente só se perguntava dentro do próprio QG. Alguém aqui é Paulo e Paula? Não, acabou, pessoal. Essa nós não vamos entregar. Não tem Paulo e Paula. Saiu um objeto, revista, placar, número. Alguém aqui tem? Não. Não. Então não vamos Não, entregar. vamos entregar. E a gente olha a planilha, a gente ficou bem atrás, a gente ficou em último na gincana, foi o último no show, o último na gincana, mas ali a gente já olhava assim, foi o objetos. O nosso principal motivo de ficar em último no primeiro ano são os objetos. O principal motivo de ficar em último no segundo ano são os objetos. Eu me lembro que a gente traçou um plano dessas possíveis artísticas, não zerar. Isso. Não podemos zerar em nenhuma artística, então vamos partir o seguinte. Aí a gente consegue, acho que no segundo ano não zera nenhuma artística, se vira nos 30, faz um monte de Mas a coisa. gente acho que não zerou no primeiro ano também. Pois é, A gente, eu não me lembro. em esportiva, a gente ficou em terceiro lugar na gincana. A gente, isso é o que dá para fazer, a gente tem que fazer, que é os que estavam ao nosso alcance. Só naquela que época. é a Titãs, a organizadora,
Não é uma equipe diferente, assim, não era uma Nunca equipe... tinha vindo. Nunca tinha vindo, não era uma equipe muito famosa por organizar, saiu o Astuta, saiu o Tchê, Falange, tinha organizado aqui? Falange, sim, né? E aí vem esses caras da Titãs, aí acontece um rolo lá no Clube do Comércio, na Tarefa Esportiva dos Cadeados, que era o mesmo cadeado Mas para esse todo aí mundo. foi no já. ano da Vanessa. Não, Foi 2008. Foi Foi 2008. Não. Foi. Porque ela foi Não fazer foi. porque era rainha. Não Foi foi. porque Ela era rainha Não e foi. quebrou os cadeados. Vou dizer para vocês que não foi, porque em 2008 é a Enigma. E a Enigma é uma equipe bem mais organizada, uma equipe bem mais, vamos dizer assim, Mas atenta foi a esse a tipo de Vanessa que detalhe. fez Foi, aquela não, tarefa. foi a tarefa. Foi a A Vanessa fez a tarefa, mas não pelo fato dela ser rainha. Não, pela Ela segunda. só fez. E todo mundo que passava entortava um pouco a chave. E quebrou com ela. E aí quebrou com ela e os caras não sabiam nem o que fazer. E aí fechou, né? Que diga Terminou assim, com um cara de uma equipe que veste rosa, não vou dizer o nome. Que ela levanta o tio Aquinelo pelos ombros, o cara levanta assim, velho. Tem um monte de pia aqui agora, assim. Isso. E aí eles anulam a tarefa, aquela é a esportiva que está anulada na planilha. Tá ali cadeado e tal, é 2007 isso. Ah, eu tinha na minha memória que era 2008, Não. que tinha sido a Vanessa. Eu também. Então, Lá no é, clube. também. Não, Eu lembro que era lá no Isso, lá no porque Comércio. ainda é a gincana em que as esportivas são todas feitas de tarde, domingo de tarde, uma depois da outra no Clube do Comércio. Com a Enigma não é assim mais, as esportivas durante a- acontecem durante a gincana, quanto menos espera, tem caracterização esportiva, não sei o quê. É Foi outro. no ano que a gente foi líder, a Bárbara, tu, o Isso. Rogério. Que é o ano que eu sou uma flor e o Rogério é o beija-flor. É a bem TV. É a bem TV. Ele é o bem TV. Essa história eu vou ter que E contar. nós tivemos que cantar uma música sertaneja. Sertanejo. Olha aí, Eu por vou- favor. vídeo aquele dia. Era da Astuta, não era essa? Não, isso é Enigma. É Enigma. Enigma. É que tinha que ser só os líderes lá pra baixo. E o gozado era isso, né? Só nós, os líderes da equipe, que viu essa palhaçada toda. Uhum. E tinha que ser o líder e o outro fantasiados de beija-flor e de o outro de uma flor. Isso. Daí fui eu. Era de bem TV, beija-flor. não era? Bem TV. Não, beija-flor. Era beija-flor. bem a flor, por causa da Beijar a flor. flor. É. Não tinha que beijar. Não, a flor tinha que ir nascendo Era- e mas ele é tinha uma que ficar, e ele tinha que representação. ficar voando em torno de mim. Mas Ai, ninguém ai, via ai. isso aí, gozado, né? Puxa Devia aproveitar, fazer aqui bancar, todo mundo vê, porque era um troço Com certeza. bom. Não, de eu, ver. eu achei, Com eu acho que melhor é ninguém ver. É digno, é mais digno. É, só que o Rogério quis incrementar. E daí eu fazer uma gracinha, né? Saí com. Eu tinha um biquinho de beija-flor e ficava assim no Fábio, ó. Pum. Vocês cantando. E o Fábio, quando viu, Gravar. eu sou beija-flor. Entrou no personagem de um jeito que eu não sei Viu? como é que ele não se apresentou pra gente ter um show. É o cara que era morte. De Parks. Indignado. Eu tava beijando, eu. Eu me Sai pra lembro. lá, Seco. O que você tá fazendo aqui? Eu me lembro que o pessoal veio me contar, eu tava na estrada e tu perdeu a melhor, foi o Seco de beija-flor e o Fábio de flor. É, mas nós nos apresentamos para todo mundo, né, Bárbara? Sim. É, a nossa apresentação. Eu lembro Eu, disso. eu tenho o vídeo de vocês. Eu Tem? tenho o vídeo delas Então cantando. precisamos desse vídeo pra gente subir lá no nosso acervo. Ok. Bom, pessoal, tá já uma hora de conversa, tá na hora da gente começar. Mas depois a gente se praticamente. vingou, né, Jane? No Cancan. Ah, eu ia falar do Cancan. Tenho Isso é cantando. no Mas final. eu estou meio Não, mas isso é 2008 deprimida, também. Eu coloco aquele. Não. Eu coloco aquela. Isso é 2008? Não, o Cancan é 2009. Eu tenho o vídeo do Cancan também. Eu acho que é 2008. O Cancan é mais tarde. É depois, depois. é o Cancan é depois. Bem, Bom, então assim, Temos o vídeo também. Não, então falaremos do- Não, porque aquele vídeo é. falaremos do Cancan numa oportunidade que o Catupi estiver por aí, porque o destaque do Cancan é o Foi, Catupi. É verdade. Não, e tu arrancando o que é que tu tinha na cabeça. Eu arranquei. Aham, tava exausto já daí. Ah, isso é Porque aquela exaustão. música é. Eu parava no- interminável. Mas tá, então já que, só pra, a Bárbara pode explicar, mas tu fala. Por que ela interminava a música? nós usamos. Por que a música era interminável? Isso. É, porque nós achamos, né, daqueles primeiros anos de gincana, que a gente não estava muito organizado assim, né? E nós achamos que era só ir as pessoas e que não precisava levar o CD com a música. Que lá a organizadora ia ter um CD com a música pra gente dançar. Só que nós chegamos lá e descobrimos que não era assim, que cada um tinha que levar o seu CD e nós não tínhamos o CD. E aí, gentilmente, o Shalom nos emprestou o CD deles. Só que eles tinham um CD que tinha uma música de infinitum, assim. E eles tinham uma coreografia Pra que toda eles essa dançaram parte. a coreografia deles, acaba a coreografia deles. Eles paravam a música, eles paravam paravam, a eles davam música e stop. deu.
Só que a gente também sempre muito bem organizado, a gente não tinha coreografia nenhuma, era uma coisa Deus dará, entendeu? Vamos lá e façam o que quiserem. Tarefa pediu. Não, e o pessoal ficou esperando a música acabar, É, quando e a acabar a música música, não não acabava, a música não acabava nunca. Eu tava a ponto de ter um infarto. Estávamos. Sim, porque a gente tinha passado a noite toda em classe. Sim, né? claro. Aquela coisa toda. E a idade também, né? Já A não era idade, tão. né? Não, assim, Não era os Isso é- novinhos da equipe, né? eu tinha 34. Quem me dera ter 34 hoje, eu tava... Mas não eram os mais novos da equipe, Não, né? isso Pra, não, pra, mas pra, com- pra dançar 5 minutos Não, de mas aquilo cancando o não pau. foi 2007, tu tinha mais. Pois é, 2008 a 2009, né? Mas não tinha 40 Não tinha ainda. 40 ainda. Bom, mas eu já tinha. Então, assim, o que aconteceu no primeiro ano? A gente falhou em conseguir apoio, a gente não conseguiu. Não, A gente não se organizou direito. Tudo aquilo que nossos planos, assim, meio que deram errado. Chegou no final ali, a gente só... Eu acho, vocês acham, assim, eu ouvi vocês falando bem, assim, vocês acharam, porque a Jane e o C, pelo que eu entendi, eles estavam trifelizes, né? Sim. Sim, a gente estava retomando, né? Tava entrando- Grande coisa. Eu tava Porcaria, voltando. né? Grande coisa. Eu tava voltando para brincar numa gincana, mas não sabia o que era isso aí, porque Sim, nunca tinha saído de noite na águia e sim. nem fazer baile. Quer dizer, tudo era novidade. Então Tudo era terminou bem. Uma sensação boa. E tu, Adão? Não, eu achei que a gente, para o primeiro ano, não era o que a gente esperava, mas que a gente estava no caminho certo. A gente tinha alguns diferenciais que a gente notava, tipo olhar planilha, eu me lembro disso, que muitas equipes, e aí vem o Fábio com a história da planilha, a gente quase era uma doutrinação, para quê? Para olhar o que estava mal na planilha errado, para melhorar, isso aqui dá para melhorar, dá. E eu me lembro muito bem a conversa, ó, eu não sei se foi do esportivo, o artista que a gente zerou ou não, podemos zerar. Então, o que a gente puder, bom, depois a gente vai atrás de objeto. Mas o que a gente depender de nós, não podemos zerar. E aí foi uma mobilização. Pegava gente da rua, raptava, fazia qualquer coisa. Não, isso é depois. Sim, mas aí começou assim. Aí, Não foi no primeiro ano. Não, no primeiro ano a gente não chegou a fazer isso. mas no segundo já faz assim, Fala, Cláudia. rapta. Eu não acho que deu errado, porque se tivesse dado errado, a gente não tinha crescido e chegado onde a gente chegou. Então, acho que foi necessário, era para ser assim mesmo, né? A gente foi aprendendo, foi construindo, e aos pouquinhos a gente chegou no objetivo. Então, eu acho que foi perfeito, não acho que deu errado. Eu também acho, até porque assim, ó, não querendo, né, falar de vocês dois, assim, mas vocês dois é que eram sem noção. E a gente tentava dizer isso pra Eu vocês. achei que fosse um elogio. Não é que eu ia falar de vocês dois aqui na frente, vocês estão aqui na frente, mas eu vou ter que elogiar. Não é pra bater mesmo. É, porque a gente tinha, inclusive, no nosso planejamento, que a nossa ideia era crescer uma posição por ano. E no 5º ano nós seríamos campeões. E todos nós pensávamos isso no nosso planejamento, e nós dizíamos isso para vocês não aceitavam. Não, agora eu vou me defender. Uma vez eu discuti isso contigo. E tu disse pra mim, vai ser mais fácil a gente ganhar um show que ganhar a gincana. E eu disse pra ti, nós vamos ganhar a gincana bem antes de ganhar um show. Eu achava que o show era impossível a gente ganhar. E realmente a gente acabou não ganhando. Mas, não, eu até provoquei vocês, assim, minha decepção, não sei o quê, porque se eu tivesse ficado desse jeito, tinha abandonado o negócio, não tinha levado adiante. Exatamente. Mas a gente sabia que estava no caminho certo. 2008 não, nesse mesmo ano, tá, tem a gincana de rolante. Ela acontece em novembro, acho que foi a única vez que foi em novembro a gincana de rolante. Eu não sei se vocês chegarem lá. Não. Não chegarem Não, lá. a gente não saiu de São Jerônimo. Tá. E aí o Marco, manda e-mail. O Marco é um cara que ajudou muito na organização da equipe, é um cara que ajudou demais assim nesse negócio de tentar articular algumas coisas para que a equipe acontecesse, principalmente fora. Praticamente o Marco foi fundador também. Sim, o Marco é fundador da equipe e é um cara que articulou muito. Assim. E tem um e-mail dele para mim que é assim, para fechar, né, o negócio, que o Marco fala assim, tem gincana agora de novembro, eu sei que o pessoal da equipe do Tem Com Isso não foi a São Jerônimo. E se vocês acharem que não tem que ir a rolante, vocês também não estão desobrigados de ir, porque eles não foram. Então, tipo, né, vocês vão lá. E eu respondo pro Marco dizendo assim, não, nós vamos, primeiro porque a gente deu a palavra que ia. E isso isso aí eu acho com o Adão. A gente fez isso do início ao fim da gincana. Palavra empenhada é palavra cumprida. Não, se eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não vou te ajudar, eu não vou te ajudar. Não existe o meio do caminho. Nós vamos, nós não vamos. Nós vamos fazer, nós vamos fazer. Isso a gente sempre tentou... Sim, ser coerente. Isso. Aí eu falo pro Marco, e a gente tem que ir, mano. Porque ninguém nos conhece. Ninguém veio aqui e ninguém veio com a gente. Tipo, a gente imaginava. A pressão não veio com a gente, ficou só o Marco, o resto ficou com a Águia. A Pepino não veio, ficou com a Águia. Mas por que as pessoas não vieram? Porque elas não nos conhecem.
Elas não sabem o que a gente pode fazer, se a gente pode ajudar, se a gente só vai conseguir crescer se a gente sair, as pessoas nos conhecerem e a gente dar o retorno. E a gente vai um carro, vai o Pinto, vai eu, o Adão, o Maurinho, e quem é o Beto foi na primeira lá, Beto, em Rolante, eu não lembro do Beto. Eu lembro bem assim, do Maurinho, eu e tu. E o Pinto. Foram no outro, né? Vai um carro. Só que a gente se mata na gincana. E depois teve e-mail do Marco dando retorno. O pessoal está muito feliz porque vocês foram a única equipe das que eles ajudaram que veio. Então a gente foi a única equipe, porque não era muito comum nessa época a obrigação de ir, que virou depois. Isso aí é 2007, né? E a gente tinha sido a única equipe que tinha ido lá e a gente tinha se matado, assim, procurando coisa, feito rua. A gente aí tem essa história, depois a gente vai contar no outro. Nada. Será que essa aí foi a da televisão? Não, a televisão é de Picada Café. É uma gincana de Picada Café que depois a gente faz um outro. Mas eu acho que para esse episódio aqui, para não se alongar muito, já deu 1 hora e um pouquinho. Eu acho que sim, a gente vai voltar a conversar. É impossível falar só sobre essas... Vocês podem ver, a gente falou quase só de 2007, um pouquinho de 2008. Tem muita história para contar. Tá bom, agradeço. Vamos para o próximo. Então, é isso aí, até o próximo. Parabéns à equipe Fênix, uma salva de palmas.